Você já parou para pensar que cada palavra que você diz, cada decisão que você toma, e cada hábito que você ensina ao seu filho, pode definir se ele terá um futuro brilhante ou cheio de dificuldades? Parece um exagero, mas não é. A ciência já provou que o ambiente familiar e a forma como os pais educam são determinantes para o sucesso dos filhos. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou milhares de crianças por mais de 40 anos e descobriu um padrão impressionante. Os filhos que receberam educação estruturada, limites claros e incentivo ao aprendizado desde cedo tiveram muito mais chances de alcançar carreiras de sucesso, estabilidade financeira e bem-estar emocional. Enquanto isso, aqueles que cresceram sem disciplina, sem responsabilidades e sem um modelo de esforço e resiliência enfrentaram dificuldades acadêmicas, empregos instáveis e até problemas emocionais na vida adulta. E não são apenas os cientistas que afirmam isso. Grandes personalidades de sucesso, como Elon Musk, Bill Gates e Warren Buffett, já revelaram que a forma como foram criados foi fundamental para chegarem onde estão. Eles aprenderam desde cedo a importância da disciplina, do esforço e da curiosidade intelectual. Agora, pense por um momento, você tem certeza de que está criando seu filho para ser um adulto bem-sucedido? Será que, sem perceber, você está adotando hábitos e atitudes que podem estar limitando o potencial dele? O problema é que muitos pais acreditam que basta dar amor e proteção para garantir um bom futuro aos filhos. Mas a realidade é bem diferente. Estudos da Universidade de Stanford mostram que crianças criadas sem desafios, sem responsabilidades e sem a capacidade de lidar com frustrações crescem despreparadas para o mundo real. E quando chega a fase adulta, elas não sabem como agir diante das dificuldades. Talvez você já tenha visto isso acontecer ao seu redor. Jovens que não conseguem manter um emprego porque não aprenderam a lidar com regras. Adultos inseguros que evitam desafios, porque nunca foram incentivados a sair da zona de conforto. Pessoas frustradas porque nunca desenvolveram disciplina e persistência para alcançar seus objetivos. Agora, a pergunta é: como garantir que seu filho não faça parte dessa estatística? Como criar uma criança preparada para a vida, para o sucesso e para enfrentar qualquer desafio com confiança? Se você se preocupa com o futuro do seu filho e quer descobrir o que os pais de crianças bem-sucedidas fazem de diferente, então fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, eu vou te mostrar exatamente quais hábitos e atitudes podem transformar a vida do seu filho e garantir que ele tenha um futuro promissor. E o mais importante, eu vou te mostrar como aplicar isso de forma prática no dia a dia. Porque, no fim das contas, o sucesso não é uma questão de sorte. O sucesso é construído, todos os dias, dentro da sua casa. E o seu papel como pai ou mãe pode ser a maior diferença entre um filho que cresce forte, confiante e preparado para vencer, ou um filho que enfrentará dificuldades simplesmente porque não recebeu a base certa. Então, se você realmente quer preparar seu filho para um futuro de conquistas, assista até o final, porque as próximas informações podem mudar completamente a forma como você educa e influencia a vida dele. Vamos juntos? Se existe um fator que define o futuro de uma criança, esse fator é a forma como ela é criada dentro de casa. E essa não é apenas uma opinião. A ciência já comprovou que os pais exercem um impacto gigantesco no desenvolvimento emocional, intelectual e social dos filhos. Pesquisadores da Universidade de Harvard conduziram um estudo que acompanhou milhares de crianças ao longo de décadas. O que eles descobriram foi surpreendente. O ambiente familiar tem mais influência sobre o sucesso na vida adulta do que a escola, do que a renda da família e até mesmo do que o QI da criança. Isso porque o cérebro das crianças é moldado pelas experiências diárias, desde a forma como os pais se comunicam até os valores que transmitem. Tudo contribui para formar o caráter, a disciplina e a mentalidade de uma criança. O professor James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, explica que habilidades como persistência, autodisciplina e capacidade de lidar com frustrações são construídas nos primeiros anos de vida, e são essas habilidades que determinam o sucesso profissional e financeiro de um adulto no futuro. Agora, olhe para as pessoas bem-sucedidas que você conhece. O que elas têm em comum?
Muitos imaginam que essas pessoas nasceram com um talento especial, ou simplesmente tiveram sorte. Mas, na maioria dos casos, isso não é verdade. O que realmente fez diferença foi a criação que tiveram. Vamos a alguns exemplos. Elon Musk, o bilionário fundador da Tesla e da SpaceX, cresceu em uma casa onde a educação era prioridade. Sua mãe, May Musk, sempre incentivou o estudo e a leitura. E seu pai, engenheiro, o ensinou a resolver problemas desde pequeno. Com apenas 12 anos, Elon já programava computadores. Essa base sólida permitiu que ele se tornasse um dos maiores empreendedores da história. Bill Gates, fundador da Microsoft, também foi moldado pela educação que recebeu. Seus pais não apenas incentivaram o aprendizado, mas também ensinaram valores como esforço, persistência e curiosidade intelectual. Desde criança, Gates teve acesso a livros e desafios intelectuais, que desenvolveram seu pensamento crítico, e não são apenas os empreendedores que mostram esse padrão. Grandes atletas, artistas e líderes também compartilham um histórico de educação familiar estruturada. O próprio Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, sempre falou sobre a influência de seus pais. Seu pai lhe ensinou disciplina e trabalho duro, enquanto sua mãe reforçava a importância da resiliência. Agora, por que esses exemplos são tão importantes? Porque eles mostram que o sucesso não nasce do acaso, ele é construído dentro de casa. Os pais dessas pessoas criaram um ambiente que estimulava o crescimento, o aprendizado e a superação. O problema é que muitos pais hoje não percebem o impacto que suas atitudes têm na vida dos filhos. Estudos da Universidade de Stanford mostram que crianças que crescem sem responsabilidades, sem desafios e sem limites tendem a se tornar adultos inseguros e despreparados para lidar com dificuldades. Por outro lado, crianças que crescem em lares onde são incentivadas a aprender, a persistir e a resolver problemas de forma independente se tornam muito mais resilientes e bem-sucedidas. O psicólogo Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, explica que a capacidade de uma criança lidar com frustrações e desafios na infância é o que vai determinar sua capacidade de vencer na vida adulta. Isso significa que, se você resolve todos os problemas do seu filho, se não permite que ele enfrente dificuldades, você pode estar enfraquecendo a capacidade dele de lutar pelos próprios objetivos no futuro. Agora, eu te pergunto, o que você está ensinando ao seu filho hoje? Está preparando ele para ser forte, resiliente e bem-sucedido? Ou, sem perceber, está criando um adulto despreparado para a vida? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais hábitos e atitudes os pais de filhos bem-sucedidos aplicam no dia a dia. Pequenos ajustes que podem transformar completamente o futuro do seu filho, se você quer garantir que ele cresça com as ferramentas certas para vencer. Continue comigo. O que eu vou te mostrar agora pode ser a virada de chave que você precisa. Se existe um segredo para criar filhos que se tornem adultos bem-sucedidos, esse segredo está nas pequenas atitudes diárias dentro de casa. São os hábitos e valores que você ensina hoje que vão determinar se seu filho será um adulto responsável, resiliente e preparado para a vida ou se ele enfrentará dificuldades, inseguranças e frustrações. E o que os pais de filhos bem-sucedidos fazem de diferente? Eles seguem princípios claros de educação que fortalecem a mentalidade, a disciplina e a inteligência emocional da criança. Agora, eu vou te mostrar os hábitos mais poderosos que esses pais aplicam e que você pode começar a implementar ainda hoje. Ensinar responsabilidade desde cedo. O mundo real não perdoa adultos irresponsáveis. Se você quer que seu filho cresça preparado, ele precisa aprender desde cedo a ter compromisso com suas ações e consequências. Pesquisas da Universidade de Minnesota revelaram que crianças que fazem pequenas tarefas domésticas desde cedo se tornam adultos mais disciplinados, confiantes e bem-sucedidos no trabalho. Isso porque tarefas simples, como arrumar a cama, guardar os brinquedos ou ajudar na cozinha, ensinam autonomia, senso de responsabilidade e comprometimento. Infelizmente, muitos pais cometem o erro de fazer tudo pelos filhos. Querem evitar que eles sofram, que enfrentem dificuldades ou que se sintam frustrados. Mas a verdade é que isso prejudica
o desenvolvimento da independência e da resiliência. Filhos que não aprendem a assumir responsabilidades se tornam adultos inseguros, dependentes e sem iniciativa. Então, a pergunta é: o que seu filho pode começar a fazer sozinho hoje? Desde pequenas tarefas em casa até decisões que ele pode tomar no dia a dia. Dê a ele oportunidades de assumir responsabilidades de forma progressiva. 2. Incentivar a inteligência emocional. O mundo moderno exige muito mais do que apenas inteligência acadêmica. O que realmente diferencia pessoas bem-sucedidas é a capacidade de lidar com desafios, controlar emoções e superar dificuldades, ou seja, a inteligência emocional. O psicólogo Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, afirma que 90% dos profissionais de alta performance no mercado possuem inteligência emocional desenvolvida. Isso significa que o sucesso depende mais da forma como uma pessoa lida com as emoções do que do seu conhecimento técnico. Agora, pense no seu filho. Como ele reage quando algo dá errado? Ele se frustra facilmente, chora por qualquer coisa, se desespera quando não consegue o que quer? Isso pode ser um sinal de que ele ainda precisa desenvolver essa habilidade essencial. E como você pode ajudar? Não resolva todos os problemas por ele. Quando ele enfrentar uma dificuldade, ajude-o a pensar em soluções ao invés de simplesmente dar a resposta. Ensine-o a nomear e entender suas emoções. Crianças que aprendem a identificar seus sentimentos lidam melhor com frustrações. Mostre que errar faz parte do aprendizado. O erro não deve ser visto como fracasso, mas como uma oportunidade de crescer. Filhos que aprendem a controlar emoções e persistir diante dos desafios se tornam adultos mais fortes e bem-sucedidos. 3. Criar uma cultura de aprendizado. Uma característica comum entre pessoas bem-sucedidas é a mentalidade de aprendizado contínuo. E isso começa na infância. O bilionário Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, diz que o maior investimento que alguém pode fazer é no próprio conhecimento. Desde pequeno, ele foi incentivado pelos pais a ler, questionar e aprender. Mas aqui está o problema. Muitas crianças associam o aprendizado apenas à escola e não à vida. Elas aprendem para tirar notas boas, e não porque realmente têm curiosidade pelo conhecimento. Isso precisa mudar. Se você quer que seu filho tenha um diferencial no futuro, crie dentro de casa um ambiente onde o aprendizado é valorizado e incentivado. Estimule a curiosidade e responda perguntas. Incentive a pesquisa, explore diferentes assuntos. Incentive a leitura. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que crianças que leem por prazer desde cedo têm mais chances de sucesso acadêmico e profissional. Dê o exemplo. Se você quer que seu filho valorize o conhecimento, ele precisa ver você aprendendo também. Aprender deve ser algo natural e prazeroso. Quanto mais cedo seu filho desenvolver essa mentalidade, mais preparado ele estará para o futuro. 4. Ser um exemplo positivo. Filhos não aprendem pelo que os pais falam, mas pelo que eles fazem. Não adianta dizer que estudar é importante se você passa horas no celular. Não adianta falar sobre responsabilidade se você mesmo não cumpre seus compromissos. Crianças observam e imitam o comportamento dos pais. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que o comportamento dos pais influencia diretamente as escolhas e valores dos filhos. Na vida adulta, se você quer que seu filho desenvolva bons hábitos, a primeira mudança precisa acontecer em você. Quer que seu filho leia? Leia na frente dele. Quer que ele seja disciplinado? Mostre disciplina no seu dia a dia. Quer que ele seja respeitoso? Trate os outros com respeito. O exemplo dos pais tem um impacto muito maior do que qualquer sermão ou bronca. 5. Estabelecer disciplina e limites claros. Muitos pais confundem amor com permissividade. Acham que impor limites vai fazer com que o filho goste menos deles. Mas a verdade é que crianças precisam de limites para se sentirem seguras e para aprenderem a viver em sociedade. O especialista em psicologia infantil, Dr. John Rosemond, explica que crianças que crescem sem disciplina têm mais dificuldade em respeitar regras, controlar impulsos e lidar com frustrações. Disciplina não significa ser autoritário, gritar ou punir excessivamente. Significa ter regras claras e coerentes, com consequências justas e previsíveis.
Se a regra é não mexer no celular antes da lição de casa, ela deve ser seguida todos os dias. Se há um horário para dormir, ele deve ser respeitado. Se há uma consequência para um comportamento errado, ela deve ser aplicada de forma justa e sem exageros. Limites bem definidos criam uma base sólida para que a criança cresça com segurança e responsabilidade. 6. Evitar criar crianças mimadas. Ser um bom pai ou uma boa mãe não significa dar tudo o que o filho quer. Crianças que crescem sem ouvir não, sem enfrentar desafios e sem precisar se esforçar para conquistar algo se tornam adultos frágeis e despreparados para a realidade da vida. O professor Leonard Sachs, autor do livro The Collapse of Parenting, explica que crianças superprotegidas crescem com baixa tolerância à frustração e dificuldade em lidar com desafios. Então, cuidado com frases como: "Eu faço isso porque não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Ele é só uma criança, eu resolvo tudo por ele. Prefiro evitar conflitos, então deixo ele fazer o que quer." Isso pode parecer carinho, mas, na verdade, está impedindo o desenvolvimento da resiliência e da maturidade. Seu papel não é livrar seu filho de todas as dificuldades, mas ensiná-lo a enfrentá-las com coragem e inteligência. Agora que você conhece os hábitos que formam filhos de sucesso, eu te pergunto, quais dessas atitudes você já aplica em casa? E quais você percebe que precisa melhorar? O que você faz hoje está moldando o futuro do seu filho. Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Então, coloque isso em prática e prepare seu filho para vencer na vida. Agora que você entendeu como pequenas atitudes podem moldar o futuro do seu filho, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A verdade é que pais informados criam filhos preparados. E se você chegou até aqui, já deu um passo enorme para se tornar um pai ou mãe mais consciente e estratégico na educação do seu filho. Mas o conhecimento só tem valor quando é aplicado. Então, pense nisso. O que você pode mudar a partir de hoje? Será que você precisa incentivar mais a responsabilidade? Ensinar inteligência emocional? Criar uma cultura de aprendizado dentro de casa? Ou talvez ser um exemplo melhor para seu filho? Cada pequena mudança conta. E se você quer garantir que ele tenha um futuro brilhante, o momento de agir é agora. E aqui no canal, eu trago conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. Se você quer continuar aprendendo e descobrindo as melhores estratégias para educar seu filho da forma certa, então se inscreva agora e ative as notificações. Aqui, eu compartilho insights valiosos baseados em estudos, experiências e exemplos reais de pais que transformaram a vida dos filhos com mudanças simples, mas extremamente eficazes. Então, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos criar uma nova geração de crianças mais fortes, responsáveis e preparadas para o sucesso. Nos vemos no próximo vídeo.